Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao Remute volume 44 e vejo chumbo grosso hoje, hein? 44 bico chato. Pois é, e aí, Kesa? Beleza, Marcelão? Muito bom. 44, dia 24. Pois é, né? Tudo terminando em 4, né? Cabalístico. Qualquer dia a gente faz aquela brincadeira lá de fazer todos os números de 0 a 100 escrevendo com 4 quatros, né? Ah, Malbataan. É, verdade, verdade. Eu Pode sei que você crer. vai comentar daqui a pouco e explicar isso que eu vou falar, mas hoje também é o dia em Sextum Calendas Martias. Mas você vai falar daqui a pouco o que significa tudo isso, né? Luizão chegando aí, meu xará tá aí também, Luciano também, né? Quem mais tá por aí? Luizão, Já vai dando um oi aí. DJ tá DJ, aí. Marcelo apareceu por aí também, agora há pouco. sim, hoje vai ter bastante gente. É. Hoje E já deixar o pessoal curioso, o que que é o Sextum Calendas Martias, né? e eu já dei um spoiler ali também. Falei que ia ter porquinho e não era Palmeiras. Opa, vamos ver de que se trata isso, né? Que esse porquinho que vai chegar aí. Muito. Mas é isso, vamos começar então. Mas antes os recados, claro, quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ajuda bastante a gente. E também ajuda vocês, sabe fazer o quê? Dar like, né, nesse vídeo aqui, que é ao vivo. E amanhã depois eu libero a versão gravada aqui desta live. Então, também, se vocês puderem acessar lá e dar um likezinho ali, mesmo que você já viu ou não vai ver, dá um like ali. E depois ainda tem os cortes que a gente vai fazer. Na semana eu liberei várias até atrasadas, e depois eu vou fazer desse aqui também. E os cortezinhos são de 5, 10, 12 minutos, fica bem legal. Vai lá e dá um like também. E passa para o seu colega que gosta aí desses assuntos, né? São assuntos variados que a gente trata aqui, de história, ciência, tecnologia, música, rock. Aí se tiver um assunto que você gosta, tem um colega que gosta, já passa para frente. Uhum. Boa tarde também, tá Nani chegando. Douglas. Miguel, Douglas. Opa, Ah, grande Miguel. audiência aí. Miguel, meu primo lá do Rio. Opa, Aliás, Tanani também tá ali na serra, lá para os lados de Visconde de Mauá. Estava falando essa semana que também a estrada estava complicada, caiu uns pedaços da estrada. É complicado também, né, cara? muita chuva para aquele lado lá, né? Tá Como é que estão louco. as coisas aí, Tanani? Melhorou já? O pessoal não tem muito interesse em sair daí, né? O pessoal vai para Visconde de Mauá e fica, né? Mas Eduardo Valentim, boa tarde. Edu Valentim, salve, Edu. Edu também, do rock and roll e do blues, tem uma banda de blues com o grande Edu. Dia 25 aí temos um som para fazer junto, hein, Edu? Muito bom. Perfeito. A Dani tá falando que caiu barreira, mas a chuva passou e nem quer sair de lá, né? Ninguém sai de lá. Então é Bom, isso. ó, eu vou começar com uma historinha, com uma efeméride aqui, aí o Kesa emenda aí, né? Eu tenho algumas aqui, bem rapidinhas, né? Só para comemorar essa semana aqui, num giro na história. Dia 19 de fevereiro de 1473, nascimento de Nicolau Copérnico, importante cientista e astrônomo. Uhum. Dia 21 de fevereiro de 1804 foi a primeira jornada de um trem movido a vapor, lá na Inglaterra. 21 de fevereiro de 1885 foi a inauguração do Monumento de Washington. A gente fala muito rápido dele aqui, aquele obelisco, quando a gente comparou com o do Ibirapuera e o de Buenos Aires. Foi Uhum. inaugurado, né, 21 de fevereiro. Também no dia 21 de fevereiro, só que de 1945, a Força Expedicionária Brasileira vence as forças alemãs na Batalha de Monte Castelo, na Segunda Guerra Mundial. 2 anos depois, dia 21 de fevereiro de 1947, é lançada a primeira câmera instantânea Polaroid. Dia 22 de fevereiro de 1997, cientistas anunciam a clonagem da ovelha Dolly. 23 de fevereiro de 1905, Paul Harris funda o Rotary Club. 23 de fevereiro de 1947, a fundação da Organização Internacional para a Padronização, a ISO. E 24 de fevereiro opa, enrolei aqui.
24 de fevereiro de 1582, anúncio do calendário gregoriano pelo Papa Gregório XIII, pela Bula Inter Gravíssimas. Acho que isso você vai falar, né, Chiesa? Não vou chegar no calendário gregoriano. Tá, mas você vai dar uma palhinha só. Então Vou falar só do calendário romano. Beleza, mas foi na coincidência que foi do dia 24 de fevereiro, como hoje, né? Só que em 1582 é que foi feita a Bula Inter Gravíssimas, lançando o calendário gregoriano. Mas vai lá, já falei das minhas efemérides. A gente tem uma coisa para lembrar hoje também, que dia 24 de fevereiro de 2022, o ano passado, foi o dia que a Rússia invadiu ali a Ucrânia, né? Exatamente ali, essa região aí que a gente vê do Donetsk e Lugansk, que foram duas regiões ali que unem ali um território da Rússia com a região da Crimeia, que eles já tinham de forma ilegal ali também anexado há uns anos atrás, né? Então, faz um ano aí também dessa guerra que, a princípio, aí não tem um fim previsto, né, cara? Essa semana, inclusive, o Vladimir Putin saiu do acordo de armistício que ele tinha lá com os Estados Unidos. Isso é uma coisa capaz de feder ainda com essa história da Ucrânia e da Rússia aí, e capaz de ter mais gente envolvida daqui para frente, né? Uhum. Então, esse daí é uma notícia, né? Agora, efeméride é o seguinte: em 24 de fevereiro de 1891, há 132 anos, né, foi promulgada a primeira Constituição Republicana Brasileira. Tá aí, então, a imagem ali da Assembleia Constituinte e quando eles escreveram a primeira Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Já nos chamamos Estados Unidos, hein? Já foram os Estados Unidos do Brasil. Né? Estados Unidos Tupiniquim. Né? E também no dia 24 de fevereiro, só que 6 anos depois, em 1897, foi inaugurado no Rio de Janeiro o Palácio do Catete, sede da Presidência da República. Né? Para aqueles que não sabem, o Rio de Janeiro também já foi capital do Brasil, né? Antes do Rio de Janeiro foi Salvador, né? E depois o Rio de Janeiro foi a capital. E eu nasci, inclusive, num estado que não existe mais. Eu nasci no estado da Guanabara. Sim, era Guanabara. Ainda se chamava estado da Guanabara, antes de se chamar Rio de Janeiro. E esse daí é o Palácio do Catete, né? Que fica ali, mais ou menos perto ali do aterro do Flamengo, né? Uhum. E lembrando, né, que se tornou capital quando a família real, né, Dom João VI, veio para o Brasil, fugindo de Napoleão, e transferiu a capital não só do Brasil, mas do Império Português aqui para o Rio de Janeiro. Verdade. Na hora que ele partiu de volta para lá, deixando o filho Pedro I aqui, né? E que 5, 6 anos depois se rebelou e falou, não, aqui agora vai ser uma república. Aqui é Brasil! Aqui é Brasil! Zil! Continuando nessa vibe, né? Hoje, no dia também 24 de fevereiro, é comemorado o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. Né? Então, em 1932, foi promulgado o Código Eleitoral Brasileiro e criado o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e as duas leis mais importantes que constam aí no Código Eleitoral é exatamente as mulheres brasileiras conquistam o direito de votar e também é introduzido o voto secreto. Nossa, esse dia Sextum Calendas Martias é importante, né? Muita coisa acontece aí. Cheio de história. E no dia 24 de fevereiro, ainda mais além, no dia 24 de fevereiro de 2023, é a 44ª edição do Remute Calibre 44. Muito bom. Essa sim, né? Essa é a data para ficar na história, né? Essa mais uma data aí que daqui a pouco já vão ter pessoas comentando e comemorando, né? Na Bahia eles vão instituir feriado, né? Pô, o Remute 44 é feriado. Perfeito. Muito bom, muito bom. Bom, beleza? Posso fazer uma historinha? Ou você quer falar mais alguma coisa? Não, foram as minhas efemérides constituintes.
políticas. Então, aproveitando que estamos no número 44, né? Que eu vou colocar aqui. Olha lá. E foi coincidência, hein? E foi coincidência. Dia 25 de fevereiro de 1836, há 187 anos, Samuel Colt consegue a primeira patente por seu revólver, o modelo Colt Patterson, que é esse que está na tela aí. Esse não é o primeiro, né? Foi, acho que a quinta edição dele, mas é esse tipo de revólver, cujo nome, inclusive, era derivado do próprio nome, Samuel Colt, e do local onde ele era produzido, a cidade de Paterson, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Só que ele não tinha no calibre 44, para mim, felicidade. Tinha no calibre 28 e 36. Né? Mas tudo bem, é válido, né? Colt lançou esse primeiro, né? A primeira patente de revólver dele foi justamente no dia 25 de fevereiro. E para quem não sabe, esses calibres 28, 36, 38, 44 são valores que são decimais de polegadas. Então, o calibre 28, na verdade, é 0,28 polegada, ou 28 centésimos de polegada. O calibre 44 seria 44 centésimos de polegada. Mas, para minha felicidade, né, já coloquei aqui a foto do primeiro revólver calibre 44 da Colt, né, o Colt Walker. Esse é o Colt Walker de 1846, 10 anos depois daquela patente do Colt Patterson. Esse revólver que está aí na tela foi projetado por Samuel Colt em parceria com o capitão Samuel Walker, por isso que chama Colt Walker, né? E esse capitão era um outro Samuel, né? Era do Texas Rangers. Esse cara é um modelo grande, poderoso, utilizando uma baita munição, que era uma bola única de calibre justamente 44. Ele foi especialmente projetado para combater em cavalo e foi utilizado pelas forças militares americanas na Guerra México-Americana. E justamente esse revólver, o Colt Walker, abriu caminho para outros modelos de revólveres calibre 44 que depois foram construídos e foi muito usado com sucesso nos anos seguintes, tanto por civis quanto militares. E aqui, como curiosidade, eu coloco uma comparação de alguns calibres de armas de mão entre revólveres e pistolas. Lá na esquerda você tem aí o calibre 22 Long Rifle, né, que ele é mais compridinho. Para quem conhece, tem o 22 Short, que o cartucho é menor, 22 Long Rifle. Depois vem os 38 e similares, como 380 alto, 9mm, 9mm Luger, e aí vai subindo, né? 40 Smith Wesson, 45, 10mm, 762, que já é em milímetros, 38 especial, 357 Magnum, 44 Magnum, né? O que o Colt lançou não era Magnum, era cartucho menorzinho, né? O Magnum é um cartucho bombadão, né? Que serve para ter um maior poder aí de saída, né? Maior potência, né? E aí à direita os maiores calibres para armas de mão, né? Que é o 454 Cazoo e o .5 ou 50 Magnum. É um canhão de mão. Esses 4 da direita são canhões de mão, né? Mas o que o Colt fez foi o 44 não Magnum naquela época. Então, nós comemorando aqui o Remude 44, falando um pouquinho do primeiro revólver Colt e do calibre 44. Muito legal. Os Texas Rangers, eles eram uma força paramilitar, né? Não eram militares mesmo, era uma milícia, né? Era uma força que também ia atrás de fazer investigação, tinha toda uma função ali de proteção dos políticos, né? Uhum. Possivelmente até financiado por fazendeiros, talvez, da região, né? Que Texas deve ter muitas fazendas ali, né? Eu vi um filme há pouco tempo também com o Kevin Costner que falava exatamente disso daí, que era Estrada Sem Lei, uma coisa assim, que ele era um ranger e ele conta a história da Bonnie and Clyde, né? Que eles foram atrás dos bandidos porque eles estavam ganhando muita popularidade e aí eles foram atrás. A história conta exatamente eram ex-Rangers, né, ex-Texas Rangers, e eles foram atrás
do Bonnie e da Clyde da Bonnie e do Clyde para acabar com essa popularidade deles, que onde eles passavam, eles faziam um estrago, matavam policiais e tudo, soltavam presos, não sei o quê, e os civis amavam eles, começaram a virar ídolos, né? Uhum. Não acabou bem a história, né? Não. Eu tinha até guardado uma foto do carro do carro deles, que foi completamente metralhado, está num museu que agora eu esqueci qual é o museu, mas é no Texas que esse carro está. Uhum. Ainda existe o carro todo metralhado. Tá bom. Manda um pouquinho de história aí. Agora eu vou falar exatamente das calendas, né? Vou falar desse assunto que você já pincelou e você já comentou em outros remutes aí, falando exatamente do ano bissexto, mas hoje é exatamente o dia que percutiu isso daí. Então vamos lá. Pela tradição romana, né? O dia 24 de fevereiro, ele seria o dia a ser adicionado no ano bissexto, né? Como que isso acontecia, né? No calendário romano, o 24 de fevereiro era o sexto dia antes das calendas de março, né? E lembrando que na antiguidade, lá, quando o calendário romano estava em vigor, eles não mediam os dias, os meses, como dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, isso não tinha muita importância. O calendário era lunar, né? Você se baseava pelos ciclos da Lua, e você tinha 3 datas fixas que eram importantes no mês, né? A primeira data eram as calendas, que é o primeiro dia de cada mês, quando ocorria a troca da lua nova, né? Quando estava na lua nova. Então, primeiro dia do mês, na virada da lua, você tinha as calendas. Aí você tinha um outro dia que também era fixo, que eram as nonas, que era o 5º ou o 7º dia do mês, de acordo com cada mês, de acordo com cada ciclo lunar, né? E você ainda tinha os idos, né? Que era o 13º ou o 15º, também conforme o mês, né? E aí vem desses idos, né? Dos idos que provém a expressão dos idos de setembro, dos idos de dezembro, que é para expressar quando uma data ocorre na segunda metade do mês, né? Já então, mais pro finalzinho, né? Já é mais para o finalzinho. Então, eram os 3 dias que eram fixos no calendário: as calendas, as nonas e os idos, né? Aí, exatamente com a reforma do calendário juliano, que introduziu a medida do ano de 365 dias e 6 horas, né? Entrou em vigor o ciclo dos anos bissextos, com 3 anos comuns de 365 dias seguidos e 1 ano com 366 dias, né? Que é para compensar essas 6 horas ou 1/4 de dia, né? E esse dia acrescentado, ele devia ser a repetição do dia 24 de fevereiro. Então, a cada 4 anos, você tinha 3 anos, no 4º ano, você tinha 2 dias 24 de fevereiro, né? Por isso que ele é o 6º dia antes das calendas, e aí ele ficava com 2 dias 24, por isso era um dia bissexto, né? No mês que ocorria essa dobra do 6º dia, era o mês bissexto, e o ano que acontecia isso era o ano bissexto, né? Então, a partir do século XVI, com a impressão dos calendários, o dia bissexto começou a ser acrescentado no final do calendário, e é como a gente usa até hoje, né? Você acrescenta o dia 29 de fevereiro, mas antes tinham 2 dias 24 de fevereiro, que era o dia bissexto. Bis, lembrando que era 2 vezes bis, né? Então era o 6º antes de calendas, porque eles mediam, né, quanto faltava para essa data importante aí do mês, né? Exatamente. Então o sextum de calendas era o 6º dia antes de calendas, sendo que o dia anterior era o 2º. Eles não tinham o primeiro e o 2º antes. Era o 2º antes de calendas e depois já era calendas. Então era o 6º, e aí como dobrava o 6º antes de calendas, era o bissextum, né? E aí ficou até hoje. E deve ser engraçado, né? 2 dias seguidos o mesmo, né, número, né? O 6º, depois o 6º de novo, né? Engraçado.
E também tem uma curiosidade, né? A palavra calenda, né? Foi daí que se originou o termo calendário. Perfeito, calendário. Né? E como os gregos não adotavam esse sistema, por isso que o pessoal falava, né? Foi para as calendas gregas, que nunca existiu calendas gregas, né? Pois é. Tem uma jornalista da Globo News que ela vira e mexe, ela fala assim: foi para as calendas. Foi para as calendas quer dizer que é imaginário, não existe, né? Uhum, As perfeito. calendas gregas, exatamente, porque o calendário era romano, então quando você fala de calenda grega, é uma data que nunca vai chegar, né? Perfeito, muito bom. E por coincidência foi justamente no 24 de fevereiro que foi publicada, como eu falei agora há pouco, né, a bula papal para instituir o calendário gregoriano, que era uma reforma em cima do juliano e aperfeiçoou um pouco mais, né? Você falou em o ano bissexto a cada 4, mas isso exagerava a quantidade de horas que você tinha que colocar aí no gregoriano, ele tirou algumas, né? Então, a cada 400 anos, a cada 100 anos deixava de ser bissexto, a não ser a cada 400 anos. Né? Então, acabou dando uma acertadinha um pouquinho melhor. Mas é isso. Aí. Muito bom. Quer que eu já emende alguma coisa antes de você falar Sim, outra? por favor. Vamos lá. Então, vamos trazer uma outra historinha aqui. E as minhas histórias, né? Faltam 3 minhas, todas elas dedicadas a alguma coisa impressa. Por coincidência, essa semana tem um monte de coisa que tem a ver com impressão. Então, vamos pegar o slide aqui da minha primeira história da impressão, que foi uma coisa curiosa que surgiu esses dias aqui. Quem é esse sujeito aí? Né? Esse cara chama Finlay Glenn, é morador do sul de Londres, tem 27 anos. E qual foi a surpresa aqui? É que ele recebeu uma carta, né? Já faz alguns anos que ele recebeu essa carta, mas essa notícia veio para a imprensa agora, semana passada. Essa é uma carta que veio, né, da cidade de Bath, que é uma cidade que fica no sudoeste da Inglaterra, um balneário, né, onde tem termas. E estava datada, né, de fevereiro de 16. Deixa eu colocar até a carta aqui na tela, aqui embaixo, ó. Fevereiro de 16, a data da postagem. E ele falou, nossa, né, chegou em 2021, levou 5 anos para chegar essa carta, né? Ele recebeu em 2021, e ali estava fevereiro de 2016. Só que daí ele foi ver o selo aqui do lado, o selo não era da rainha da Inglaterra, né? Que era, na época era a rainha, era o rei George V. Eu, nossa, que coisa estranha. Não é, na data da postagem não é 2016, é 1916. Essa carta levou mais de 100 anos para chegar no destino. Ela foi postada em fevereiro de 1916, no meio da Primeira Guerra Mundial, e só chegou em 2021 no endereço. Tá? E aí ele foi, né, levou recentemente, ele ficou um tempo com essa carta guardada ali, não sabia o que fazer com ela, tal. Ele chegou a abrir a carta, viu que tinha uma história emocionante ali dentro, então levou para a Sociedade Histórica local, e aí lá eles foram investigar melhor de quem era a carta, qual era o destinatário, etc., e foram descobrindo um pouquinho da história. Ela estava endereçada à minha querida Kate. Dá para ver alguma coisa dessa carta no cantinho ali, mas a imagem está pequena, mas a letra não ajuda muito. Mas foi endereçada a uma tal de minha querida Kate. Foram pesquisar e seria a esposa de um magnata de selos da época chamado Oswald Marsh. E ela é assinada por Christabel Meynell, que é uma filha de um rico comerciante de chá da época também lá da Inglaterra. E ela foi enviada de um sanatório da cidade de Bath. E na época os sanatórios eram locais onde eram encaminhados doentes com tuberculose e outras doenças. Justamente porque o pai da Christabel, o comerciante, estava internado lá, inclusive em cadeira de rodas. O destinatário, justamente a esposa lá do rico comerciante lá de selos Oswald Marsh, era ali, né, numa região do sul de Londres chamada Croydon, e essa casa tinha sido demolida já fazia tempo. A mansão onde eles moravam já tinha sido demolida, e no lugar hoje tem um bloco de apartamentos, justamente onde o Finlay Glenn mora. Então entregaram a carta ali, não existe mais a mansão, mas entregaram ali no apartamento, ele recebeu e deu essa história toda. Né? 2 trechinhos da carta, um deles fala: minha querida Kate, você pode me ajudar? Estou me sentindo muito envergonhado de mim mesmo depois de dizer o que fiz no círculo.
vai saber o que foi, né? Outro trecho fala: estou muito infeliz aqui, com um resfriado muito forte. Bom, são alguns trechos da carta, né? E não se sabe também por que a carta demorou tanto assim, porque depois de Bath, ela passou por um posto dos Correios em Sydenham, que já é perto ali do destino, e ali deve ter ficado esquecido por um século, basicamente, até que alguém viu e deu fim nessa carta aí, né? Só por curiosidade, também eu pesquisei outras cartas que demoraram bastante para chegar no destino. Por exemplo, Charles Darwin, a gente foi assunto de um outro Remute algumas vezes atrás. Lembra que ele fez uma viagem pelo navio HMS Beagle, né, onde ele fez as suas teorias todas. Quando ele estava no Brasil, ele mandou uma carta lá para a Inglaterra e ela demorou 2 anos para chegar, né, do Brasil, né? E outra carta que foi enviada por um soldado americano na Segunda Guerra Mundial, em 1944, só foi entregue em 2012, 68 anos depois, porque ele errou alguma coisa no endereço e acabou se extraviando lá e levou 68 anos para ser entregue. Veja só. Caraca. Então, você vê que coisa, né? Não é só hoje em dia que as cartas às vezes se extraviam, né? Quando você falou que era para Kate, eu achei que era uma carta escrita pelo Kate Richards em 1919, quando ele já era adulto, né? Imaginou? Devia ser para a Rainha Elizabeth, né? O Kate Richards mandando para a Rainha Elizabeth, que tinha acabado de nascer. Na verdade, ela não tinha nem nascido ainda, mas ou estava, né, tava bem criança ainda, não lembro. Mas é isso aí, uma carta que levou mais de 100 anos para chegar ao destino, chegou aí também. Ela foi postada em fevereiro, né, há mais de 100 anos. Caraca. Mas mande aí, o que você tem para gente? Eu tenho mais uma efeméride também, e aí eu vou voltar 400 anos aí. Hoje dia 24 de fevereiro, também comemora-se o Dia Nacional do RPG, né? Aquele role-playing game, né? Aquele jogo narrativo. O Marcelo deve saber melhor que eu. Eu nunca joguei RPG, você já jogou? Eu também não jogava muito, não. Então, hoje é o dia também nacional do RPG. Essa data aí, ela varia um pouco também, né? Tem anos que eles comemoram no comecinho de março, tem anos que vai ali para 27, 28 de fevereiro, mas foi instituído aí dia 24, pelo menos, no calendário, tá, o Dia Nacional do RPG. Tá? A última... não, tem mais uma efeméride aqui. Essa é boa. Essa é boa. Essa daí também mandaram uma carta quando ela foi escrita, em 1607. Chegou agora para mim. Há 416 anos, exatamente no dia 24 de fevereiro, foi encenada pela primeira vez a ópera Orfeu, de Cláudio Monteverde, ou Cláudio Giovanni Antonio Monteverde, né? Nascido em Cremona, na Itália. Essa peça, l'Orfeu, a fábula em música, né? Orfeu, uma fábula musical, ela é considerada pela maioria dos historiadores a primeira ópera catalogada da história, né? A pré-estreia dela, a primeira apresentação dela, aconteceu exatamente no dia 24 de fevereiro de 1607, na Academia degli Invanghiti, em Mantua, na Itália, né? E a estreia propriamente dita foi no Teatro da Corte, também em Mantua, na Itália, né? Fala-se da primeira ópera porque é exatamente uma estrutura de um prólogo e 5 atos cantados. Existem algumas partes encenadas, né? Mas a peça ela é inteira cantada em 5 atos e um prólogo, né? A ópera se baseia no antigo mito do Orfeu, um mito helênico, né? Que usava a linda voz que ele tinha para tentar resgatar a sua amada Eurídice do Tártaro, onde Hades, um dos 3 filhos do Cronos, ele governava, né? O Orfeu, a história acontece que Orfeu e Eurídice eles estavam comemorando
a chegada do casamento, né, do dia do casamento dele, estava em euforia, mas aí o Orfeu ele é surpreendido pela notícia da morte da Eurídice por uma picada de cobra. E aí ele canta para os deuses para tentar resgatar a Eurídice do Tártaro. Né? Então essa é a história do Orfeu, essa fábula musicada e datada aí de 1607, no dia 24 de fevereiro. Bacana, hein? Essa é a minha última efeméride aí, o dia das efemérides hoje. Pois é, bastante efeméride. Dia importante esse, hein? Não é? O sexto Calendas Mártir é poderoso. Pois é, o seu latim está melhor que o meu italiano lá, que eu me engasguei todo para falar os gatinetro lá. Academia dell'Invantini. Bom, vamos lá. Tem uma rapidinha aqui. O que é isso aqui? Dia 21 de fevereiro de 1878, 145 anos atrás, era emitida a primeira lista telefônica. Olha lá, essa é a fotinha dela. Tem gente que não sabe o que é isso. Pois é, né? Já caiu em desuso já. Mas ela tinha 50 nomes, olha só. Ó. É uma listinha, ela foi publicada em 21 de fevereiro, né, em New Haven, Connecticut, nos Estados Unidos. Tinha só uma página com 50 empresas e pessoas que tinham telefones na cidade. Né? Não tinha número associado e nem era em ordem alfabética. E era uma única peça de papelão. Essa é só a capa e depois tem um papelão aí com 50 pessoas. Né? E ficava dentro de um plástico, né? Acho que não era... Né? Não sei. Tem uma argolinha ali, também tem uma argolinha para poder. Pior, né? Que eu me lembro disso, eu me lembro de cabine telefônica, não aqui no Brasil, mas cabine telefônica que tinha essa argolinha e a lista telefônica presa. Né? Pois é, imagina, né? Jesus. Na época, os telefones eram operados manualmente por um operador que conectava chamadas, né? No ano seguinte, um tal de Dr. Moses Greeley Parker, ele sugeriu que ela fosse em ordem alfabética e com o número de telefone associado. Por quê? Porque ele tinha um medo que as 4 telefonistas da cidade dele, que era a cidade de Lowell, em Massachusetts, elas contraíssem sarampo, devia ter um surto de sarampo naquela época, e aí não ficava ninguém para fazer a conexão telefônica. Então, ele queria que a lista tivesse os nomes e os números para que as pessoas mesmo pudessem fazer as conexões, as descargas e não precisasse de telefonista. Né? Então, é um meio de contingência caso os telefonistas da cidade ficassem doentes. Né? Agora, eu vou estender a curiosidade um pouquinho. Né? Em 1938, justamente por causa desse mercado de listas telefônicas, a AT&T, gigante de telecomunicações dos Estados Unidos, criou uma nova fonte de letra, chamada Bell Gothic, capaz de ser lida mesmo em tamanhos pequenos e com imperfeições durante a impressão, justamente sendo excelente para listas telefônicas e catálogos impressos. Essa fonte aqui, ó, a Bell Gothic. Você vê que é uma fonte sem serifa e que ela, mesmo quando está pequenininho, ela é bem desenhadinha, bem separadinha, você não confunde, mesmo quando a impressão é muito pequenininha e não é muito boa. Então, eles criaram justamente no laboratório deles, algum cientista lá, né, criou essa fonte para isso. E para quem não sabe o que é uma fonte com ou sem serifa, eu coloquei até um slidezinho mostrando à esquerda o que é, em cima à esquerda, uma fonte sem serifa, no meio, a fonte com serifa, e embaixo, em vermelhinho, destacado o que é a serifa, né, que está em vermelhinho, né, para mostrar bem visualmente o que seria a serifa. Né? Então, essa fonte Bell Gothic é sem serifa, que justamente tem menos detalhezinhos, menos coisinhas para você confundir a vista quando está lendo em qualidades pequenas e tamanhos pequenos. É a letra com eurofólio. Então, pois é, né? Bem aerodinâmica, né? Já do lado direito tem um exemplo de uma frase escrita com um tipo de fonte sem serifa, né? E uma curiosidade, essa frase, The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Alguém lembra o que é isso? Que raio de frase é essa? Para que é usado, ou era usada essa frase? Qual a particularidade que ela tinha? Por que ela era usada muito
em tipografias, em jornais, em coisas, em testes de coisas impressas, Telegram. Caraca, Marcelo, aí você tá rebuscando, hein? Eu não lembro qual é o comando, mas se você abrir no Word e escrever uma sequência ali, ele escreve a linha inteira com essa frase. Só que em português ele vai colocar a tradução que não tem o menor sentido. Teria que ter em inglês. É uma frase que contém todas as letras do alfabeto. Todas. Olha lá, o Marcelão ali já mandou, hein? O Marcelão tá rápido. Foi rápido aqui, o Xará ali foi rápido. Então, ela tem todas as letras do alfabeto. Então, para você testar a impressão, para ver se não tem nenhum tipo quebrado, né, você escreve isso e se sair perfeita a leitura, quer dizer que todas as letras estão ok. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Se você colocar isso no Word, vai traduzir isso, e aí a tradução não tem todas as letras do alfabeto, não tem sentido nenhum. Mas na versão inglesa faz sentido completo. Caramba. Olha lá, o Gugu também dando sua contribuição. Primeiros tipos foram criados com serifa para simular uma pauta. Exatamente a linha, né? Orientando a leitura. Muito bom. Você vê que o pessoal que complementa a informação aí para ficar 110%. Não dá moleza, não. É. Perfeito. Mas vai lá, vai na sua história aí. Então agora hoje o Chiesa aí tem um compromisso, não pode durar 1h30 o Remote, não. Então essa daqui vai dedicada ao Gugu aí, que tá mandando as serifas dele, aí, as contribuições da serifa, né? No dia 23 de janeiro de 1977 foi lançado o álbum Animals, do Pink Floyd. Né? O Animals ele é o 10º álbum de estúdio da banda, e seguindo a linha dos álbuns anteriores, o The Dark Side of the Moon e o Wish You Were Here, esse também é um álbum bastante conceitual, que traz críticas às condições político-sociais da Inglaterra dos anos 70, né, de 1970. Né? Uma história interessantíssima desse disco aí, né? Na verdade, as histórias do Pink Floyd são sempre interessantes, né? Em 1975, o Pink Floyd ele comprou um prédio de 3 andares ali em Britannia Row, em Islington, né? E ele reformou esse prédio para construir um estúdio lá. E lá, nesse prédio, eles gravaram o Animals e também partes do The Wall. Né? Então tem uma foto aí que eu mandei, que é exatamente essa daí. Bem onde está a placa azulzinha na frente, é a foto do Britannia Row Studios, né? Que foi esse estúdio que o Pink Floyd construiu para eles fazerem as psicodelias deles lá, e acabaram fazendo as produções de disco também. Depois eles tiveram discos gravados no Abbey Road, tiveram uma série de outros projetos aí que eles mesclaram aí as gravações dele. Mas era uma base muito interessante da banda exatamente para poder fazer toda a parte de criação, né? Agora, a produção desse disco, Animals, ela também foi marcada pelos primeiros sinais de discórdia entre os membros da banda, né? Que depois acabaria culminando na saída do tecladista Richard Bright, né? Também nessa época, a Grã-Bretanha, em 1976, ela estava passando por um período dominado pela indústria, violência racial, alta inflação, desemprego. Então tinha uma depressão grande ali na Grã-Bretanha, e é a época onde também o punk rock começou a crescer em popularidade, né? Então, com aquele discurso nihilista lá, de negação total, contra todas essas condições sociais aí que eu coloquei, né? O Pink Floyd ele era um alvo bastante óbvio ali para os músicos desse movimento, que tinha uma distinção muito grande do tipo de som que eles levavam para o público, né? Inclusive o Johnny Rotten do Sex Pistols, né, vocalista do Sex Pistols, apareceu uma vez num show vestindo uma camisa do Pink Floyd, só que antes tinha o logo da banda, né, o nome Pink Floyd, e ele escreveu à mão assim, I hate, né, eu odeio Pink Floyd, né, antes do nome da banda, né. E apesar de haver essa discórdia aí entre as bandas, né,
o movimento do... O Pink Floyd também não gostava muito do movimento, mas a preocupação do movimento sobre essa desigualdade, o preconceito e a política, ela não estava muito longe do que o Pink Floyd pensava. Então, eles tinham ainda críticas que acabou que depois o próprio Roger Waters ele levou bem à tona aí nos discos The Wall, né? E ele acabou mantendo aí uma crítica social bastante incisiva, né? Mesmo tendo essa discordância dos tipos de ritmo e as bandas punk da época não curtindo muito o som do Pink Floyd, né? Agora, voltando para... Só uma palavrinha, essa história aí do I Hate Pink Floyd me lembrou aquele negócio do empresário do Elvis que lançou o bottom I Love Elvis e I Hate Elvis para vender para os que não gostavam do Elvis. Aí ganhava nas duas pontas. Fala bem, ou fala mal, ou fala de mim, né? A gente pode usar esse marketing também. Se você gosta do Remute, você indica para os amigos. Se não gosta, indica para os inimigos. Indica para os inimigos, perfeito. Né? Você posta em todo lugar, I Hate Remute e põe o link lá. Sensacional. Inclusive, você coloca lá, I Hate Remute ao vivo, lá no minuto 45. Daí o cara vai até... Gostei do marketing. Não deixa de comentar, então vamos ver quem que posta aí um I Hate Remute. Quem tem coragem, vamos ver quem tem coragem de postar. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra quando você faz um elogio, isso vai para 2, 3 pessoas, e quando você fala mal, isso vai para uma dúzia. Né? Não tem a dúvida. Mais, né? O povo, o ser humano é mal por natureza, né? Ele gosta de ver batida na rua, que o pessoal para ver desgraça, né? O pessoal gosta de ver o circo pegar fogo, né? Pois é, fica postando salvamento de cachorrinho, essas coisas aí, não dá nada. Aí você vê o outro lá soltando uma bomba e milhão aí sim, explode. Pois é. Soltou uma bomba aí que explode, né? Mas vai lá, estava falando do Animal. Voltando para a capa do disco, né? O designer que fez o projeto da capa, né? Ele chegou na época a apresentar 3 ideias de capa para o Pink Floyd, né? Uma delas era uma criança entrando no quarto dos pais e vendo eles fazendo um sexo como se fosse um sexo animal, né? Como se fosse sexo com animais, né? Ou entre animais, né? E acabou que eles não acharam bastante tosca e acabaram escolhendo uma das ideias que foi inclusive dada pelo Roger Waters, né? Que ele morava em Clapham Common. E ele passava... Foi para Clapton Hump que você foi? Clapham Common? Não. Eu ia muito para Croydon. Ah, tá. Justamente para onde foi a carta lá, que demorou 100 anos, naquele bairro lá. 105 anos. Não escreva para mim quando estiver lá, provavelmente só vai chegar lá daqui a uns 100 anos. Se chegar aqui no Brasil, vai chegar daqui a 250 anos, né? E o Roger Waters, ele passava na frente ali da usina termoelétrica de Battersea, né? E que já estava perto de ser fechada na época, né? Nos idos ali de 1970, né? A banda acabou contratando uma empresa alemã que fabricava dirigíveis para fazer um balão em forma de porco de 9 metros, né? Que ficou conhecido como Audi, né? E esse balão foi enchido com gás hélio e amarrado entre as 2 chaminés do edifício. E uma curiosidade, tinha um atirador de elite que ele ficava pronto para disparar caso o porco escapasse, né? Infelizmente... Infelizmente... Balão 44. Dava lá com um rifle .50, né? Só que, infelizmente, teve um mau tempo na época que acabou atrasando a sessão de fotos e a banda não tinha verba para manter o atirador de elite ali de prontidão. Então, acabaram dispensando o cara e no outro dia eles fizeram a foto, só que depois que eles fizeram as fotos, o balão acabou se soltando das cordas e desapareceu de vista. Acabou que eles acharam o balão, que ele pousou em Kent, né? Foi recuperado por um fazendeiro local que estava puto, porque quando o balão caiu, ele assustou as vacas e espalhou
todas as vacas do fazendeiro com aquele balão de 9 metros em forma de porco. Imagina um porco de 9 metros, as vacas devem ter pirado. Olha o tamanho do porco que tá vindo aí. Meu Deus, sai correndo. Imagina se ele fizer cocô, cara, pelo amor de Deus. Ainda voando, né, cara? Jesus. Ah lá, tá, né, também contribuindo aqui com o Pink Anderson e Floyd Council, dois músicos de blues, que foram exatamente a inspiração do Syd Barrett, né, para dar o nome para a banda. Isso aí. Pessoal aqui Não, pessoal antenado, cutucando, né? E para a gente finalizar aqui, tenho dois assuntinhos relacionados com isso, né? Em 14/10/2022, essa estação de energia de Battersea, ela reabriu após uma extensa renovação feita pelo escritório de arquitetura Wilkinson Eyre, e esse edifício industrial da década de 30, que também hoje contém mais de 100 lojas e 254 apartamentos, passou a ser a sede da Apple em Londres, né? O edifício foi inaugurado na década de 1930, um projeto do arquiteto britânico Gilles Gilbert Scott, né? Ele foi desativado ali nos anos entre 1975 e 1983, ele foi sendo desativado, ficou vazio por quase 30 anos, e hoje ele é um dos grandes motivos aí, a Apple trouxe para o meio para o centro ali do bairro de Battersea exatamente uma nova vida, né, por ter transferido o seu escritório para esse prédio icônico. E ali à esquerda a gente tem uma ilustração exatamente de como ele está por dentro, né? São 6 andares unidos por pontes, né? E você tem escritórios da Apple dos dois lados, e como eu falei ali também, tem embaixo ali um hall com 100 lojas, e ainda tem distribuído ali pelo resto do prédio mais 254 apartamentos. Bacana. Então, eu não sabia que já estava inaugurado, então, o escritório da Apple lá já está, então, né? Então, parte do prédio já foi inaugurado, por isso que a gente ainda está com uma ilustração. A Apple ainda era para eles se mudarem em 2022, mas isso parece que não aconteceu ainda definitivamente. Eu acho que eles já começaram a ocupar parte do prédio, mas ainda não transferiram todos os departamentos para lá, e ainda não está 100% operacional o prédio. Você falou que quando você foi da última vez tinham as gruas lá, né? Gruas em volta, Pois é, era uma baita reforma que estava sendo feita. Agora, mais uma curiosidade aí relacionada com esse prédio, e agora trazendo para uma data histórica que tem a ver com o contexto do Remute, né? Num dia 28 de fevereiro, só que de 1929, nascia Frank Owen Gehry, né? Na época, ele se chamava Ephraim Owen Goldberg. Esse cara aí... Judeu? Exatamente. O Ephraim Owen Goldberg, ele nasceu em Toronto, no Canadá, família judaica, né? E mais tarde ele acabou mudando o nome para Frank Owen Gehry e emigrou para os Estados Unidos em 47, aos 17 anos. Ele foi para Los Angeles, onde se graduou na Universidade do Sul da Califórnia em arquitetura, e depois estudou planejamento urbano na Universidade de Harvard, né? Ele ainda vive em Los Angeles e daqui a 4 dias ele vai fazer 94 anos. Né? Um pouquinho da curiosidade desse gênio da arquitetura, que eu felizmente tive uma oportunidade de ver uma exposição sobre a obra e a carreira dele e o processo criativo, que é fantástico, é muito louco mesmo. Eu vi no Museu Guggenheim de Nova York, que não é um projeto dele, mas ele projetou outros Guggenheims em volta do mundo, né? E ele é realmente um cara muito além, né? Um cara fora da caixa totalmente, né? Ele, quando era criança, olha só que loucura, né? Ele brincava com os restos de material de uma loja de hardware do avô dele, né? Aí, depois que ele se formou, ele passou por alguns escritórios de arquitetura, inclusive em Paris,
né? Até que em 62 ele fundou o seu próprio escritório. Aí ele começou a aparecer para o mundo quase 10 anos depois de fundar o escritório, ali entre 1969 e 73, projetando cadeiras de papelão, né? Olha só que loucura, né? Os móveis em geral eram chamados Easy Edge, né? Eles eram feitos de papelão ondulado, tem ali uma foto da cadeira de papelão ondulado, né? E no auge da pop art, né, esses móveis acabaram gerando recursos e a fama que o Gehry precisava para se tornar um arquiteto independente. Aí ele resolveu, depois de um tempo, interromper essa venda para que ele não ficasse conhecido como um designer de móveis, né, em vez de um arquiteto. E aí, no começo da carreira, o Gehry trabalhou exatamente com o arquiteto Gilles Gilbert Scott, que foi quem projetou a usina termoelétrica de Battersea, né? E ele pegou essa usina, ela foi projetada no começo, e depois ela teve essa ampliação que colocaram essas 4 chaminés, ela teve algumas adequações no projeto. E aí o Gehry participou, inclusive, dessas adequações do projeto, né? Para a gente constar ali, essa usina também, da Battersea, ela aparece no filme Help, dos Beatles, aparece num clipe You've Got Another Thing Coming, do Judas Priest, e além de ser a capa do Animals, né? E esses daí que estão na tela são alguns projetos sensacionais ali do Frank Gehry. Você vê o Binocular Building em Los Angeles, tem a Casa Dançante ali à esquerda embaixo, que é em Praga, que é um projeto sensacional, o Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, né? O MIT Data Center em Massachusetts também, que é esse projeto à direita em cima, né? Então tem aí, você vê a qualidade do trabalho desse gênio da arquitetura. Aí eu perguntar mesmo se esse do meio em cima era o Guggenheim de Bilbao. Eu tinha visto alguma vez uma foto, apareceu ele. É esse daí, né? Esse, no meio em cima. Cara, e é muito, muito bacana, eu te falei dessa exposição que eu vi do Gehry, o processo criativo dele é muito louco, né? Porque ele pega uns metais retorcidos, uns papéis, amassa, não sei o quê, vai jogando por cima, bababá, aí aquilo cria uma forma que é parecido com isso que a gente vê. E depois ele enche, né? Ele cria os espaços internos disso baseado naquilo. Agora, o mais fantástico, uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração é que o arquiteto ele tem que ver 2 frentes que são muito importantes. A primeira é a funcionalidade e a segunda é a estética, né? Ou não necessariamente nessa ordem. Então, tem arquitetos que se preocupam muito com a estética e pouco com a funcionalidade, ou ao contrário, né? E os projetos do Gehry, por isso que ele é considerado um cara genial, porque além de ter uma estética única, uma estética inovadora, os prédios são muito funcionais. Então, toda a parte de ventilação, iluminação, acesso, tudo é muito bem pensado, muito bem planejado. É muito bacana mesmo os projetos desse cara. Legal, bem diferente. E só para finalizar a história do Animals, né? Eu separei uma curiosidade aqui, que ele tem 3 faixas ali, uma Dogs, outra Pigs, outra Sheep, né? Eles são representativos de características das pessoas, né? A faixa Dogs é inspirada em cães, representa as características da ambição, competição e ganância humana. A faixa Pigs é inspirada nos porcos, óbvio, né? Representa as características da arrogância, opressão e corrupção humana. E a faixa Sheep, inspirada em ovelhas, representa as características da submissão, conformismo e alienação humana. Tá aí, o Helmut dando a sua exaltação aí para mais um projeto espetacular dessa banda icônica Pink Floyd aí. Muito bem. Vamos lá que tá chegando a hora que você tem que sair. Vou lá para a minha última história, daí você já arrebenta nos aniversariantes aí. Pode ser? Bora, vamos. Vou voltar um pouco mais no tempo. Você voltou no século XVII, eu vou voltar no XV agora. Carai! 23 de fevereiro de 1455, hein?
568 anos atrás, publicação da Bíblia de Gutenberg. Foi o primeiro livro impresso com a utilização de uma prensa de tipos móveis, né? Basicamente a criação da tipografia, né? E marca o início da produção em massa de livros no Ocidente. A gente não tem muitos dados, né, muito tempo atrás, mas o que dá mais precisão um pouquinho na época que isso aconteceu e quantidade de livros que foram impressos foi uma carta de um arcebispo, talvez, né, que logo se tornaria o Papa Pio II. Essa carta de março de 1455 fala que foram impressos entre 158 e 180 cópias desse livro, dessa Bíblia. Apesar de terem sido publicadas, né, quase 200 cópias, restam hoje apenas 49, sendo só 21 delas completas e outras estão, né, rasuradas, faltando pedaços, né? Mas 21 estão completas, ou seja, 21 livros que foram impressos há quase 600 anos, espalhados por algumas bibliotecas e museus do mundo. Essa foto é o exemplar completo que está na Biblioteca Pública de Nova York, né, por sinal. Né? Bom, por falar em letra de novo, né, o tipo de letra que foi usado foi a escrita gótica, né, também conhecida em inglês como black letter ou textura, que por sua vez foi derivada de uma outra letra minúscula carolíngia ou carolina, que foi desenvolvida durante a Idade Média para ser o padrão europeu. E ela foi criada como parte de um conjunto de reformas na educação impulsionadas por Carlos Magno entre os séculos 8 e 9. Então, aqui nós temos exemplos. À esquerda é uma página de uma versão da Bíblia de Gutenberg, nesse tipo de escrita gótica. E à direita você tem uma foto de um manuscrito na letra minúscula carolíngia, onde foi baseada a escrita, né, o tipo de letra que Gutenberg utilizou na sua impressão. Né? E como curiosidade, né, até a invenção da tipografia, né, os livros eram manuscritos, eram escritos à mão e eram produzidos naqueles locais chamados de scriptoriums, na Idade Média. E normalmente eles ficavam em catedrais ou em monastérios, né, os monges faziam as cópias dos livros, mas depois começou a ficar também nas universidades. Quando começaram a surgir as universidades, passaram a ter scriptoriums também. Então, nós temos aqui uma luminura, né, do século XII que mostra justamente o scriptorium numa torre de um mosteiro na Espanha. Então, tudo isso para falar, né, que a tipografia começou há quase 600 anos com a Bíblia de Gutenberg e falei um pouquinho do tipo de letra que foi utilizada e o scriptorium. É isso. Muito legal. Naquele filme O Nome da Rosa, lá, exatamente quando o Sean Connery chega no castelo lá, ele tem aquele lugar lá, os padres, eles são os copistas, né? São eles que fazem as cópias dos livros, né? Copista. Exatamente. É muito legal esse livro, inclusive. Esse livro, né, e o filme, né, de Humberto Eco, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. O filme ainda é com o Sean Connery, né, cara? Sean Connery, Muito legal. Excepcional. Um bom filme, uma boa dica aí também. Então tá. Manda os aniversários para a gente poder encerrar e sairmos para os compromissos. Eu vou falar de os aniversariantes, tudo já morreram aqui, que eu vou falar para nós. Tem alguns que estão vivos aqui, mas eu vou falar de um em especial. O George Harrison, tá vendo ele ali no canto direito superior? Ele ali no superior direito, George Harrison, lá no Empire State Building, parece? É sensacional, cara. É ele com 21 aninhos, ele faria amanhã 80 anos, né? Dia 25 de fevereiro de 43, quando ele nasceu. Então, ele é mais um dos Beatles que faria 80 anos. O Paul fez o ano passado, né? Foi o ano passado que o Paul fez? Foi, né? Não sei. Ou foi no retrasado? Acho que foi no ano passado mesmo. Ele faria 80 anos, e esta foto aí em especial é uma foto que mostra, ela foi feita em 1963. O George Harrison ele tinha 21 aninhos e ela mostra exatamente os últimos momentos de anonimato do George Harrison. Ele foi para os Estados Unidos numa folga que ele ganhou do Brian Epstein.
E aí ele foi com o irmão dele visitar uma irmã que morava no sul dos Estados Unidos. E aí, antes de voltar para a Inglaterra, eles passaram por Nova York para passar 2 dias turistando ali, né? E aí, nessa foto, o George Harrison está filmando o irmão e o irmão fotografando ele como se fossem 2 anônimos. E são, né? Na época eram, né? Na época eram, porque apesar de em 1963 os Beatles já estar fazendo sucesso na Grã-Bretanha em geral, nos Estados Unidos eles ainda não eram muito conhecidos. E logo depois, em 7 de fevereiro de 64, os Beatles embarcaram para os Estados Unidos em meio àquela histeria generalizada que era o começo da Beatlemania. Então, poucos meses depois dele ter ido anonimamente para os Estados Unidos, ele voltou já como Beatle e era aquela histeria que não conseguiam fazer show, ficava aquela gritaria, né? Então já era o começo da Beatlemania. E o George Harrison acabou falecendo em 29 de novembro de 2001, aos 58 anos, por causa de um câncer de pulmão, e ele foi cremado e as suas cinzas foram jogadas no rio Ganges, numa cerimônia privada, de acordo com a tradição hindu, né, que ele já seguia na época. Então, tá aí. Ele tinha uns amigos lá, Hare Krishna, né? Tinha uma ligação forte com essa. Tinha. Os Beatles eles foram, né, ali numa das pausas que eles deram ali entre o Sgt. Peppers e o álbum branco, eles foram todos para lá a convite do George Harrison, né? Inclusive tinha aquele negócio da meditação transcendental e do Mahavishnu, como é que era o nome? Eu esqueci o nome da Mahavishnu. Não, Mahavishnu era orquestra. Mas eles seguiam esse guru e acabou que o guru usou um pouco o status dos Beatles terem ido para lá para se promover, isso aqui. Alguns dos Beatles não gostaram, mas o George Harrison ele continuou seguindo a filosofia hinduísta, né? Então tá aí o George Harrison anônimo no Empire State Building, ali no 88º andar do Empire State Building. E os outros aniversariantes ali, você falou também a gente falou do escritório da Apple, tem ali o Steve Jobs, também, que é nascido no dia 24 de fevereiro de 1955, no mesmo dia do Alan Prost, que está em cima dele ali, também dia 24 de fevereiro de 55. Os dois nasceram no mesmo dia. O Alan Prost está vivo ou não? O Alan Prost está vivo, sim. Está vivo. Esse que foi 4 vezes campeão mundial de Fórmula 1, né? Um piloto também extremamente competente. Quando o Senna morreu, ele fez as homenagens e praticamente para ele foi um desespero, porque ele encontrava no Senna, na concorrência com o Senna, uma motivação, né? Então, um cara que na época era competitivo ao extremo e alguns achavam até muito arrogante, acabou por se demonstrar um cara muito humano, né? O Alan Prost. Tá aí ele na foto aí. Também nessa foto a gente vê o Michel Legrand, que faleceu em 2019, um pianista, arranjador e compositor francês, também compôs várias trilhas para o cinema, como Lola, Les Misérables, Prêt-à-Porter, né? Ganhou Oscar de melhor trilha sonora em 2 filmes, ganhou melhor música também, Oscar de melhor canção em um filme, em 68, The Windmills of Your Mind, né? E o filme Thomas Crow, que depois teve uma outra versão ali com o Pierce Brosnan, né? Muito bacana também, o trabalho do Michel Legrand. Outro que está na foto aí é o Pablo Milanês, que a gente falou dele ali, ele faleceu ali no finalzinho do ano passado, no dia 22 de novembro de 22, ele morreu no mesmo dia do tremendão Erasmo Carlos, um cara que estava ali na Revolução Cubana, né? Ele não apoiava a ditadura, mas ele apoiou a Revolução Cubana, né? E ele fez várias músicas com esse tema. Outro que está na foto aí é um cara que
muito pouca gente conhece, é o Nick Hopkins, que ele está à direita embaixo. O Nick Hopkins, ele era um virtuoso tecladista de estúdio, né? Participou de importantes gravações aí da música do Reino Unido. Ele era inglês, mas trabalhou tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, nas décadas de 60 e 70. Ele começou a carreira dele nos anos 60 como pianista de uma banda chamada Screamlord's Touch, né, que era o nome de um cara que se chamava David Edward Such, né? Ele acabou mudando legalmente o nome dele para Screaming Lord Such and the Savages, que era a banda que ele acompanhava. E nessa banda, neste grupo, aí seria alguma coisa como Asdrubal trouxe o trombone, né? Nessa banda também participou uma série de outros músicos, como Jimmy Page, o Kate Moon, Jeff Beck, Ritchie Blackmore, Charlie Watts, John Bonham, Noel Redding, Mitch Mitchells, um monte de gente passou por essa banda, né? Então o Nick Hopkins também é nascido no dia 24 de fevereiro de 44, e ele faleceu em 94, aos 50 anos de idade. Eu achei que fosse o Neil Young, não é parecido com o Neil Young? Parece, né? Parece um pouco o Neil Young, essa cara dura, né? Essa cara caucasiana, assim, né? Do queixo quadrado. Parece um pouco o Neil Young, mas não é. E acho que tem fotos de mais alguns aí. Esses estão, alguns aí estão vivos, né? Só o Cláudio Cavalcante, que está ali no meio, que é ator global ali, que também é falecido, né? Mas você tem ali a Tamara Taxman, que é uma atriz também global, que ainda está viva, nascida no dia 24 de fevereiro. Esse ali que está tocando um violãozinho no centro, embaixo, sabe quem é esse cara? É Timothy John Staffel. Esse daí era o baixista que tocava na banda Smile, que era o Queen antes do Freddie Mercury e do John Deacon. Então era só o Queen. Exatamente, a banda Smile era esse Tim Staffel, né, que é o Timothy John Staffel, mais o Brian May e o Roger, né? Eram os três faziam o Smile. Isso daí passa uma cena com esse episódio aí deles tocando num bar com esse cara, e quando eles conheceram o Freddie Mercury, depois acabaram chamando o John Deacon, porque o Freddie Mercury não tocava contrabaixo. E esse cara está vivo também, e ele é um baixista e um designer britânico, né? Outro que está aí na foto em cima é o Chris Fan, que é um percussionista e vocalista da banda de nu metal Slipknot, né? O Chris, ele era o chamado número 3 da banda, também é nascido em 24 de 2 de 72, e a gente falou desse outro cidadão que está ali, o Tony Iommi, do Black Sabbath, que fez aniversário no dia 19 do 2. Então estão aí os nossos aniversariantes do dia. Eu quero só fechar com uma curiosidade do Tony Iommi, já que você falou dele. Antes de se juntar ao Black Sabbath, ele trabalhava numa fábrica de metal. Olha só, porque ele trabalhava na fábrica de metal. E lá nessa fábrica ele sofreu um acidente que mudou a vida dele. Enquanto ele estava trabalhando lá, ele perdeu a ponta de 2 dedos da mão direita, uma máquina. Isso poderia ter encerrado, obviamente, a carreira musical dele, mas ele perseverou, usou prótese de dedo para criar um estilo novo de tocar guitarra com afinações mais baixas, riffs mais pesados, que acabou sendo um marco, né, para o heavy metal. E justamente para facilitar a técnica com essas próteses, ele usou cordas de guitarra mais leves, mais fáceis de tocar, né, o que contribuiu para o som que a gente conhece bastante, característico do Black Sabbath. Então esse acidente acabou influenciando o estilo, né, e o legado da música, né? Pois é. Uma coisa puxando a outra, né? Nossa, isso daí eu não sabia não, cara. Que coisa maluca. Não sabia que ele tinha perdido a ponta dos dedos e tocava, porque ele realmente toca, vem do Black Sabbath, esse negócio de você baixar as afinações. Não sei, é capaz até de ter vindo antes, mas é muito característico do Sabbath tocar com as cordas menos esticadas, né? Você baixa um pouco a afinação e dá esse som mais encorpado, mais pesado, que é uma percussão aí do heavy metal. Pois é, e pode ter sido justamente uma causa. Ele deixou mais frouxo um pouquinho por causa da prótese dele, sei lá, não sei. Isso eu já estou, né, especulando, né? Mas pode ser por causa disso também, né?
E dá os bends, facilita mesmo. Puta, que interessante. Depois pesquisar melhor. Não deu tempo de pesquisar muito, porque isso eu vi um pouquinho antes de começar o Remote, que eu pesquisei isso aí, né? E é isso. Muito bom. Você vê, o Remote está cada vez melhor, hein? Olha lá, sensacional. Tá falando lá que o Steve Jobs deve se revirar no túmulo, sabendo que a invenção do Elon Musk, o Tesla Phone, já virá com internet e Starlink. Pois é, agora já não sabemos o que aconteceria, né? Ou se o próprio Jobs tivesse alguma coisa já. Ah, né, pois é. Para enfrentar isso, sei lá, né? Como muitos que a gente já falou aqui no Remote, o Jobs é um cara que até os 100 anos de idade ia estar inventando coisa, né, cara? Não ficava quieto, né? Sempre inovando. Pois é. E como diria, o poeta, né? A gente não sabe o que vem pela frente, a gente só espera que venha pela frente. É engraçado você falar do Jobs, né? É porque tem uma palestra que está disponível lá no YouTube com Steve Jobs, e eu falei de 2 vezes aqui hoje sobre tipos de letra, e essa palestra fala justamente sobre tipos de letra. Ele foi estudar esse tipo de coisa, e isso acabou ajudando ele a desenvolver as fontes TrueType do Apple, né, dele. Uhum. Então, isso influenciou muito o próprio sistema operacional e o desenvolvimento da interface gráfica, né? Também estudar os tipos de letra. Pois é. Traz isso para você. Pois é, isso eu tinha ouvido, essa curiosidade também, que exatamente ele tinha estudado caligrafia, tipografia, algumas versões de letras, e exatamente que gerou isso daí. A ânsia dele de criar inúmeras fontes, né? E a gente nem imaginava que isso ia ser uma coisa tão bacana, tão usual, e realmente percutiu aí do trabalho do Jobs, né? Porque antes as letras eram aquelas letrinha quadradinha, verdinha, que aparecia, né, no monitor, como eram os mainframes anteriores, né? Uhum. Depois é que veio as interfaces gráficas e você tem essas letras tudo bonitona, tal, na tela, tudo gráfico, né? Mas os terminais eram terríveis, né? Pois é. Então é isso, né, meu povo? Muito bem, chegamos ao final, Chumbo Grosso 44 hoje, né? Fazendo essa edição comemorativa, né? 44, e obrigado a todos, né? Bom fim de semana a todos. Nos vemos aí semana que vem no 45. Estamos a caminho do 52, hein? 52 aí vai ser a edição de um ano. A gente vai fazer um compilado aí dos melhores momentos do Remote. O que você acha, Marcelo? Pois é, pode ser. Perfeito. É isso aí. Então vamos nessa. Tá bom. Valeu, Tanani, mais uma vez. Muito obrigado, minha querida. Bom final de semana aí para vocês. Você que está aí na Serra, você que curtiu o Carnaval e está aí curtindo o Remote. Hoje tem show do Zenyatta Project, a banda que eu toco, The Police, no Tom Tom Jazz, ali em Moema. Quem quiser aparecer, a partir das 9 horas estaremos ao vivo e a cores. Já fiz meu comercialzinho. Legal. Opa, claro. Então, boa sorte aí, boa música, e nos vemos na próxima semana, Remote 45. Até lá. Oh, yeah!